Olá, alunos! Estamos iniciando a semana 3 e, ao longo desta aula, vamos falar sobre fenômenos ondulatórios. São muitos fenômenos ondulatórios, alguns dos quais são característicos das ondas, como, por exemplo, interferência, como a difração. Outros fenômenos são comuns também ao movimento de partículas, como, por exemplo, o transporte de energia. De qualquer maneira, nós vamos apresentar aqui uma lista de fenômenos, vamos falar um pouco sobre alguns e, é claro, mencionar outros, e depois teremos oportunidade aí pela frente de tratar com bastante detalhe alguns desses fenômenos ondulatórios, né? Então, vamos aqui apresentar uma lista, né? Reflexão e refração, né? Acontece com todas as ondas, não só, né, com a luz. Efeito Doppler. É bom entendermos esse efeito. Ele é bem interessante. Transmissão de energia. Isso, uma onda transmite energia de uma parte do espaço para outra parte do espaço. O batimento, a dispersão, especialmente a dispersão da luz, mas acontece com todas as ondas, né? Dispersão de ondas mecânicas, espalhamento acontece, polarização, interferência e também a difração, como eu mencionei antes. São alguns fenômenos, né, que vamos abordar. Em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que é possível, mas essa demonstração há de estar na apostila. Então, recomendamos, né, aos alunos, né, que recorram à apostila, porque não há tempo para demonstrar durante a aula, né? Mas, de qualquer maneira, aqui a ideia é a seguinte: eu considero uma onda plana, né? E a gente vai ver que essa é a forma geral para uma onda plana, né? E que se propaga de tal forma que a frente de onda se propaga numa direção, dada pela direção do vetor de onda, vamos depois falar sobre isso, K1, e ela forma um ângulo θ1 com a vertical. Ora, aqui ela dá lugar a duas ondas, né? Uma onda que é refletida e uma outra onda que é transmitida. Ou seja, pode ocorrer simultaneamente tanto a reflexão da onda quanto a refração da onda, né? E aí podemos deduzir as leis da reflexão e da refração para qualquer que seja o tipo de onda, na realidade, né? A gente conhece da ótica as leis da reflexão e da refração. Em princípio, tanto o raio refletido, o raio refratado e o raio incidente, né, eles, no caso da ótica, mas aqui vale as mesmas considerações, pertencem ao mesmo plano. E, finalmente, temos uma lei que especifica, né, grosso modo, não vamos aqui apresentar a dedução, é que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, sempre. E, finalmente, uma lei equivalente à lei de Snell-Descartes da ótica, que vocês já estudaram, então fica mais fácil. Para qualquer tipo de onda, o seno do ângulo de incidência dividido pela velocidade da onda naquele meio no qual ocorre a incidência é igual ao seno do ângulo de refração da onda refratada, dividido pela velocidade da onda naquele meio no qual ocorreu a refração. Veja, realmente são leis fáceis, né, da gente enunciar, né, e é muito semelhante ao que vocês já sabem da ótica.
Agora, o que se aplica à ótica também se aplica aqui, né? Só que aqui a gente não fala em índice de refração, a gente fala em velocidade. No caso da ótica, a gente introduz aqui o conceito de índice de refração. Ok, mas isso é suficiente, né, para os nossos propósitos, né? Vamos agora ao segundo efeito, né? O efeito Doppler. Ele é bem interessante e aqui nós vamos estudar o efeito Doppler tanto para a luz quanto para as ondas sonoras. É muito interessante esse efeito, né? O fato é que se uma onda eletromagnética mesmo, né, ou se a luz, né, for emitida com uma certa frequência em relação, digamos, a um referencial que eu localizo como sendo o referencial da fonte, né? Eu tenho, na verdade, dois casos, né? Eu tenho o caso em que a fonte se movimenta, né? E quem está ouvindo, no caso do som, né, está em repouso, né? O fato é que esse se movimenta em relação àquele. Então, nesse referencial, existe a emissão, né, de uma onda caracterizada por uma certa frequência. Agora, é curioso, porque a frequência de quem estiver aqui ouvindo é diferente. Então, há uma diferença entre a frequência emitida pela fonte, e aqui eu estou falando do referencial da fonte, e a frequência percebida por um observador externo, né, e que vê a fonte em movimento relativo. Então, aqui existe sempre uma diferença entre a fonte percebida por um observador, né, e a fonte que eu estou chamando de F0 e a fonte que emite a radiação eletromagnética ou uma onda. Agora estamos falando de ondas harmônicas que vamos definir logo em seguida. O fato é que existe uma relação entre a frequência percebida por alguém e a frequência da fonte e, claro, depende da velocidade, né, de deslocamento de um em relação ao outro e do ângulo θ que se observa aqui. Então, temos dois casos, né, a considerar. O primeiro caso é aquele no qual o observador está fixo, né, e quem se move é a fonte. É o caso de uma ambulância, isso é bem comum. É só perceber, né, como muda a frequência do som emitido pela ambulância antes e depois. É bastante perceptível esse efeito, né? De forma que temos aqui o observador que está fixo e o que se move é a fonte que emite ondas eletromagnéticas, né? O fato é que a diferença é porque, na verdade, há um aumento da frequência num caso antes e uma redução da frequência no caso depois. Bom, a gente, aqui eu estou ilustrando, né, na verdade, por meio dessas animações, né, o que acontece, né? A fonte está aqui, ele emite com uma certa frequência. Quando ela se move, por outro lado, a frequência percebida é diferente, né? Muito bem, então temos aqui o caso do observador fixo e deduzimos, aqui eu estou sugerindo, né, para o estudante que ele realmente recorra à demonstração, né? Mas o fato é que a frequência percebida pelo observador, aqui estou falando da frequência angular. Frequência angular é 2 vezes π vezes a frequência. Então é a mesma coisa, tá? De um lado e do outro, na verdade, né? De forma que a frequência percebida pelo observador é igual à frequência emitida pela fonte no referencial da fonte. E agora aqui eu tenho menos v é a velocidade da fonte, né? V é a velocidade, por exemplo, do som naquele meio, né, vezes cosseno do ângulo θ, porque envolve realmente essa direção aqui.
caracterizado pelo ângulo θ. Então, essa é uma expressão que é deduzida na apostila e aqui a gente apenas apresenta. Um outro caso é aquele no qual a fonte das ondas, no caso aqui, ondas sonoras, né, é fixa, né, mas, veja bem, o observador se movimenta em relação à fonte, né? Esse segundo caso, a gente deduz aqui uma expressão que é esta aqui, né? A frequência, do ponto de vista do observador, é igual à frequência da fonte, vezes 1 menos V0, que é a velocidade agora, né, em relação ao observador, vezes o cosseno do ângulo θ dividido por V. Esse é um efeito realmente bastante interessante. Agora, com a luz, a situação é um pouco diferente, né? Quando você observa um objeto no céu e ele emite ondas eletromagnéticas com uma determinada frequência, a frequência que você observa é diferente. De forma que você pode ter um objeto dotado de uma certa cor e, para você, essa cor há de ser diferente, né? O fato é que é bem sabido isto, né? Que existe, né, uma relação entre o comprimento de onda ou em relação à frequência, estamos chamando de Z, né, a diferença entre a frequência emitida e a observada, dividido pela observada. Esse Z aqui, ele é tal que ele depende da velocidade de deslocamento do observador, né, em relação ao referencial no qual a luz é emitida, de forma que beta aqui, não está escrito em nenhum lugar, né, beta é igual a V sobre C. Esse efeito é bastante interessante, né? E aí nós temos duas situações, né? A primeira delas é o redshift, onde as frequências, né, elas se deslocam em direção ao vermelho. Isso é importante no caso do afastamento das galáxias em relação a nós, né? É isso que se observa, né? Agora, também pode acontecer o blue shift, que é um pouco mais raro, mas também é outra possibilidade. O fato é que aqui eu tenho uma expressão, não deduzo, né? Mas de qualquer maneira é assim. Ou seja, o efeito Doppler, ele ocorre também no caso das ondas eletromagnéticas, qualquer onda eletromagnética, né? A frequência que eu observo depende do estado de movimento da fonte. Muito bem, um outro fenômeno a gente vai discutir logo quando estudarmos a corda, é que ondas realmente transmitem energia, de forma que o Sol é um bom exemplo, né? Ele emite ondas eletromagnéticas e, com isso, transmite energia para nós, terráqueos, né? A energia solar, mas, de qualquer maneira, é sempre assim, né? E uma grandeza física importante, né, é a intensidade da onda eletromagnética, né? O que é a intensidade? A intensidade é quanto de energia por unidade de tempo, por unidade de área, aquela onda transmite. Por exemplo, ondas eletromagnéticas, né? Quando nós consideramos aqui uma área de 1 metro, nós gostaríamos de saber quanto de energia por unidade de tempo incidiu sobre esta área, né? E isso é essa grandeza física, que é a intensidade da onda, né? De tal forma que I, né, I aqui é igual a ΔE dividido por ΔS vezes ΔT. É uma grandeza muito importante. Para as ondas harmônicas, vamos ver depois, a intensidade
é sempre proporcional ao quadrado da amplitude da onda. No caso das ondas eletromagnéticas, eu tenho aqui uma expressão, a gente vai depois analisar isso, né? Para intensidade em função da amplitude do campo elétrico. Sempre tem aqui uma constante, mas é sempre da forma uma constante vezes a amplitude do campo elétrico, no caso, mas é igual sempre a uma constante vezes a amplitude da onda, né? Muito bem, batimento. Esse é um fenômeno que ocorre sempre que eu considero a superposição de duas ondas, né, de frequências, digamos, ômega 1 e ômega 2, né? São diferentes frequências, mas para frequências muito próximas uma da outra. Então, aqui eu estou considerando o caso da superposição, né, de duas ondas de mesma amplitude e que podem diferir da fase inicial e da frequência, né? Agora eu uso essa propriedade, né, de soma de cossenos, né? E o que nós vamos encontrar aqui é que a soma x de t igual a x1 de t mais x2 de t, ela é composta por dois termos. Veja, este aqui, na verdade, esse primeiro termo, é praticamente cosseno de ômega t, considerando ômega 1 igual a ômega 2, né? Ômega 1 igual a ômega 2 igual a ômega. Aqui, na verdade, é ômega 1. Ômega 1 mais ômega 2, né? De forma que é como se nós tivéssemos, né, uma onda. Aqui, no caso, eu estou considerando, na verdade, oscilações, mas para a onda vale a mesma coisa, né? De forma que eu tenho um termo aqui que é cosseno ômega t. Agora, veja que a amplitude ela é modulada por este termo aqui, que envolve uma diferença. Aqui agora aparecem as diferenças de frequência. Quando essa diferença de frequência aqui é muito grande, o período desse termo aqui, ele é bastante grande na realidade, né? Então nós temos aqui esse efeito, né? E que a gente vai ver agora, daqui a pouco, num determinado vídeo, né? Mas aqui eu tenho, por exemplo, a superposição de duas ondas. Veja que aqui o K, mas a mesma coisa que o ômega, né? Eles são muito semelhantes e olha só o resultado da superposição dessas duas ondas com frequências muito próximas, né? Muito bem, então aqui estou ilustrando isso, né? A superposição de duas ondas, mostrando esse efeito do batimento, né? Eu tenho, na verdade, dois períodos aqui, né? Um relativamente grande, né? E o outro é o período que é praticamente igual ao período de cada uma das duas ondas. Muito bem, um outro fenômeno que é interessantíssimo, né, é a dispersão, né, de ondas eletromagnéticas. Mas o que é mais visível, produzindo, na verdade, figuras, né, ou, no caso de um prisma, essa figura fantástica, né, que se assemelha muito a um arco-íris, né? Na verdade, eu tenho aqui a incidência, né, de uma luz branca, e a luz branca ela experimenta a dispersão, né? Veja que cada cor acaba saindo, né, com um ângulo diferente, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, o violeta, né? E depois, né, o verde, o amarelo, o vermelho e assim por diante, né? Então, esse é um efeito realmente belíssimo, onde, mediante esse efeito da dispersão, a luz branca é decomposta em todas as cores que compõem a luz, né?
Esse é um efeito que a gente entende que decorre do fato de que o índice de refração, né, do vidro, no caso, né, esse índice de refração, mas pode ser um índice de refração de um meio qualquer, pode ser a água também, né? O índice de refração depende da frequência, né? E a gente pode mostrar, a teoria pelo menos, né, é que o índice de refração, ele cresce com a frequência ao quadrado. Então, quanto maior, né, for a frequência, né, maior será o índice de refração para aquela cor, para a cor considerada, né? Consequentemente, nós podemos analisar, né, o resultado em termos do ângulo formado com a vertical, né, ou formado com a normal, a superfície. Mas é muito fácil entender isso olhando aqui, né, e vemos que, de acordo com essa expressão, a luz ultravioleta é aquela, não é, que vai se aproximar mais da normal, né? Essa é a consequência, né? Portanto, isso explica esse fenômeno da dispersão da luz. E é claro que isso tem consequências, né? É o arco-íris, né? O que provoca a dispersão da luz? São as gotículas, né? Depois de uma chuva, ficam umas gotículas, né? E essas gotículas fazem isto, né? Veja, é a dispersão da luz no interior de uma gotícula, experimenta a reflexão no interior dela e sai agora exibindo esse fenômeno, dando essa coloração maravilhosa, né? As cores do arco-íris, né? Ora, temos, então, a dispersão óptica, e há uma teoria, a gente não vai explicar essa teoria agora, né? E, finalmente, ou antes de encerrarmos, né, o espalhamento da luz. É um outro fenômeno fantástico, porque ele explica por que o céu é azul. Não fora por esse fenômeno, realmente seria muito desinteressante olhar o céu. Porque que nós veríamos é tudo escuro e só um pontinho ou outro no próximo do Sol. Então, uma luz de grande intensidade e o céu como um todo escuro. Mas a luz, ao atingir a atmosfera, ela interage com as moléculas e as moléculas passam a oscilar e, consequentemente, emitir radiação eletromagnética em todas as direções, né? É a luz, então, espalhada, né? E ocorre que esse espalhamento é mais eficiente na região do azul, do violeta, e é por isso que o céu é azul. Mas esse é um fenômeno. Mas esse fenômeno de espalhamento ocorre também, né, com outras ondas, né? Então, assim que seria o céu, né, se não houvesse espalhamento. Com o espalhamento, o que a gente observa é isso, né? O céu azul, né? Temos aqui um pequeno vídeo, né, que gostaríamos que vocês assistissem para entender, então, esse fenômeno, né, do espalhamento. Neste vídeo usaremos uma mesa elevatória, uma cubeta de vidro contendo água, um pouco de leite e uma lanterna. Vamos iniciar colocando algumas gotas de leite na água e misturando bem a solução. Ligaremos a lanterna que emite uma luz praticamente branca. Assim, ao incidirmos a luz através da solução,
podemos observar que a luz se espalha iluminando quase todo o líquido. Também podemos observar que, ao olharmos lateralmente, a luz espalhada terá uma tonalidade mais azulada, principalmente nos pontos mais próximos da lanterna. Se virarmos a cubeta e olharmos de um ponto de vista longitudinal, a luz se tornará mais amarelada. Por causa do tamanho das partículas de leite suspensas na água, ocorre o fenômeno de espalhamento da luz, principalmente para os comprimentos de onda próximos da cor azul. O mesmo ocorre na atmosfera, que por causa do tamanho das moléculas, se espalha mais a luz azul, fazendo com que o céu fique azulado e a luz do sol mais amarelada. Mesmo visto de lado, podemos ver que a cubeta fica mais azulada perto da lanterna e mais amarelada no final. Ao entardecer ou ao amanhecer, como a luz do sol atravessa uma camada maior da atmosfera, ela se torna mais avermelhada, pois praticamente toda a luz azul é espalhada. Sugerimos agora também um segundo vídeo para a gente entender aquele fenômeno que nós mencionamos antes. Na verdade, aqui vamos exibir um vídeo mostrando dois fenômenos, né? Um deles é a ressonância e o outro é o batimento. E aí vai ficar mais claro aquilo que foi dito e que a gente não teve tempo para explicar melhor. Para esta demonstração usaremos 2 diapasões acoplados em caixas de ressonância, um diapasão menor, um martelinho com cabeça de borracha e um pêndulo de isopor pendurado com um fio fino de nylon. Iniciaremos com um experimento de ressonância. Usaremos 2 diapasões montados numa caixa de madeira, sendo que um deles tem 2 pezinhos presos nas extremidades que podem ser ajustados. Assim, ao bater o martelinho na haste do diapasão, ela irá vibrar e transmitir essa vibração para a caixa de madeira. A caixa, por sua vez, fará o ar dentro dela vibrar na mesma frequência, amplificando o som. Se posicionarmos as caixas de modo que fiquem uma de frente para a outra, ao batermos em um dos diapasões, podemos notar que o outro diapasão também começa a vibrar. Isso ocorre pelo fenômeno da ressonância. Como as frequências de vibração dos 2 diapasões são praticamente iguais, a energia de vibração de um deles é transmitida para o outro através do som, ou seja, por meio da vibração do ar dentro das caixas de ressonância. Agora vamos modificar a frequência de vibração de um dos diapasões, ajustando a posição do pezinho na extremidade. Dessa forma, o diapasão irá vibrar com uma frequência levemente menor se comparada com a frequência do outro diapasão. Por causa desta pequena diferença entre as frequências, podemos ouvir o som de um deles interferindo com o som produzido pelo outro, tendo como resultado o fenômeno chamado de batimento. Mudando um pouco mais a posição do pezinho, podemos ouvir a mudança na frequência do batimento, que fica um pouco menor. Podemos ainda fazer um outro experimento usando um diapasão menor, mas que tem a mesma frequência. Assim, quando posto para vibrar, ele também excitará o ar dentro da caixa de ressonância que amplificará o som. A frequência de vibração deste diapasão é muito alta,
e quase não conseguimos ver suas hastes se movendo. Para mostrar que elas estão vibrando, vamos encostar uma das hastes num pêndulo de isopor, que por ser leve, se deslocará devido ao impulso recebido pela haste em movimento e em alta velocidade. Usando o mesmo pêndulo de isopor, vamos agora mostrar que, de fato, a vibração de um dos diapasões pode fazer o outro diapasão vibrar por meio da ressonância, ou seja, haverá transmissão de energia através do som transmitido de uma caixa para a outra. O diapasão que estava parado inicialmente começa a vibrar por causa da transmissão de energia do diapasão que foi posto para vibrar e poderá fazer mover o pêndulo de isopor, ainda que sozinho.